Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham neste momento através da nossa página de Facebook, a página do Meu Salário. Portanto, esta é uma sessão do webinar que vamos falar sobre oportunidades de emprego em tempos da Covid-19, aprendendo a identificar fraudes. E para o tema de hoje, nós temos um convidado que se chama Osvaldo Agostinho. O Osvaldo Agostinho vai, nos próximos tempos, partilhar conosco o seu pensamento, as suas ideias em relação a algumas estratégias que nós, como a sociedade, devemos ter em conta quando se trata de ter que concorrer a vagas de emprego e também não passarmos por situações de fraude. Eu já vejo aqui o nosso convidado Osvaldo Agostinho, que já está no nosso estúdio já. Vou convidá-lo para entrar em cena muito em breve, mas para já, se tens perguntas, se tens ideias em relação ao tema de que estamos a falar hoje, sinta-se à vontade e podes muito bem fazê-lo no nosso espaço de comentários, ok? Podes fazê-lo no nosso espaço de comentários. Este será um espaço de aproximadamente 45 minutos, em que muito contamos com a sua contribuição e a sua participação. Vamos agora então chamar Osvaldo Agostinho. Osvaldo Agostinho já está aqui. Osvaldo Agostinho, muito boa tarde. Como está? Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que estão nesta live. Espero que estejam a me ouvir em perfeitas condições. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a si em particular e ao Meu Salário por esta oportunidade, né, que nos concede de refletirmos um pouco em torno deste tema, que eu tenho certeza que é preocupação de muitas pessoas, só que acredito que muita gente não partilha, que já foi exposta a situações de fraude. Então, acredito que este será um espaço em que, para além de partilhar aquilo que eu tenho, também terá um espaço de interação em que acho que todos vamos aprender. Oh, perfeito. É verdade. Eu estava mesmo também aqui a tentar a fazer o convite geral para que as pessoas sintam-se à vontade de fazer perguntas no nosso espaço de comentários, que o Osvaldo Agostinho terá um grande prazer de respondê-las a todos. Portanto, o nosso webinar está organizado ou estruturado da seguinte forma. Nós vamos dar o espaço agora ao Osvaldo Agostinho para apresentar-nos as suas ideias, as suas estratégias, com base na experiência que tem, de como é que nós, os jovens, ou qualquer um que seja, podemos nos proteger das fraudes no processo de procura de oportunidades de emprego. Osvaldo Agostinho, tens o espaço todo teu. Mais uma vez, obrigado, Rogério. Eu vou falar sobre o tema, não é? Identificar fraudes no processo de busca de oportunidades de emprego. Primeiro, baseando-me na minha experiência que tenho, conforme muitos já devem ter visto aí no cartaz, eu já tive a oportunidade de trabalhar para um grupo de mídia que também posta vagas de emprego para além de conteúdo diverso. Então, para além da minha experiência, também vou partilhar algumas situações. Já fui exposto, aliás, há muitas situações de fraude, na verdade. Então, este foi um dos factos que me fez com que eu fosse um pouco mais além e pesquisasse mais sobre formas de escapar a essas situações. Então, vou falar um pouco das fontes de recrutamento, né? Tendo em conta a natureza das organizações, nomeadamente, vou separá-las em dois grupos. O primeiro grupo são as organizações públicas e o outro grupo que são as organizações privadas. E depois também vou falar um pouco sobre, vou dar algumas dicas de como ajudar as pessoas a identificar anúncios fraudulentos.
Depois vamos conversar de alguns aspectos gerais em torno deste tema. Bom, falando das organizações, tendo em conta a sua natureza, queria aqui focar, começar por dizer que nas organizações públicas ou instituições públicas, aqui estão inclusas as organizações da administração pública, os ministérios, as direções provinciais e por aí fora. Também dentro deste grupo temos os institutos, as empresas públicas, dentre outras instituições. Então, para o caso destas instituições, que eu prefiro chamá-las de públicas, é de lei que os concursos ou o processo de recrutamento, bom, falando mesmo dos concursos, devem ser publicados ou devem ser tornados públicos através das diversas plataformas disponíveis, com destaque para o jornal de maior circulação. Neste caso, na nossa situação, estamos a falar, por exemplo, do jornal O País, ou seja, todas as vagas das instituições públicas, das direções provinciais, das direções nacionais, dos ministérios, são publicadas ou devem, por desiderato público ou legal, ser publicadas no jornal de maior circulação. Estou a falar de jornal de notícias. Mas também tem outros jornais que podem as instituições públicas recorrer para publicar anúncios de emprego. Temos, além de notícias, temos o Diário de Moçambique, o Diário da Zambésia, conforme a localização ou conforme a conveniência ou o público que se pretende atingir. Então, é preciso ter muito cuidado se souberem de anúncios de vagas de emprego de instituições públicas que não estejam nos jornais ou que não estejam nas vitrinas e só andam aí no espaço virtual. É preciso ter muito cuidado. Existem, naturalmente, algumas exceções a esta. Por exemplo, algumas instituições públicas, incluindo também empresas, já têm portais de recrutamento. Por exemplo, o Banco de Moçambique e a EDM já têm portais autônomos em que geram os seus processos de recrutamento. Mas atenção, isso não as inibe de tornarem os concursos públicos. Então, também tem as suas páginas de dão a conhecer, mas toda a atividade vai desembocar nos seus portais de recrutamento. Então, nestas instituições, muitas vezes, as burlas têm sido geralmente levadas a cabo por funcionários, que na verdade muitas vezes não são os competentes, ou seja, não são diretamente ligados aos processos de recrutamento e seleção. Vou me basear numa experiência que não foi minha direta, mas de uma pessoa conhecida, em que no processo de recolha ou de apresentação de documentação de candidatura, ela foi abordada por funcionários que não têm nada a ver com os recursos humanos e que lhe apresentavam condições favoráveis para ter privilégio no concurso mediante troca de alguns favores. Então, é preciso que estejam alerta para que, se forem contactados com pessoas que não são competentes nos processos, é preciso já desconfiar. Isso é um elemento muito forte de burla, para ser direto. E noutras vezes, ainda relacionado com instituições públicas, ligam as pessoas a dizer que, pronto, já têm falta de documento A ou B e que, para tal, as pessoas devem contactar estas pessoas que ligaram e entregar os documentos, vai lhes facilitar e depois vai dar o famoso refresco. Então, é preciso ter muita, muita, muita atenção para estes casos. Estes são só alguns exemplos básicos
de fraudes relacionadas com instituições públicas. Agora, falando de instituições privadas, né? Aqui eu enumerei as organizações não governamentais, ONGs, né? As famosas ONGs, e as empresas no geral. Eles normalmente já usam também o meio do jornal, não só de maior circulação, mas também diversos, e não tem nenhum impedimento quanto a esta parte. Então, e muitas também têm websites próprios, têm portais de recrutamento próprios em que postam as vagas de emprego. E eu vou me dedicar a falar muito sobre esta componente das instituições privadas, porque muitas vezes são elas que são mais usadas para a prática de fraudes, de burlas, na verdade. Então, muitas ONGs, principalmente as internacionais, minimizaram um pouco este problema de serem usados de maneira fraudulenta ou para burlar cidadãos, porque muitas migraram para plataformas digitais de recrutamento. Só para citar algumas, tem uma plataforma chamada Success Factory, depois tem outra chamada Taleonet, depois outra Workday, outra Skills Map Africa e por aí em diante. Só para dar alguns exemplos práticos, organizações como FHI 360, Unicef, Plan International, já estão nestas plataformas. Então, embora elas publiquem as vagas em qualquer link que vão direcionar para as plataformas de recrutamento que acabei de mencionar. Agora, existem também websites nacionais também que se dedicam à postagem de vagas. Aqui, para mim, é onde reside o principal problema e é uma das principais fontes de fraude ou de burla, principalmente para jovens. No país, como resultado da massificação das tecnologias de informação, da abertura do espaço digital, foram surgindo muitos websites e plataformas, muitas que se dizem de recrutamento e seleção, mas na verdade não são exatamente isso, e eu vou explicar mais à frente. Eu tive por iniciativa de fazer um ranking dessas plataformas ou websites que se dedicam à postagem de anúncios de emprego. Começo pela plataforma emprego.co.mz. Se não estou em erro, esta plataforma pertence à UX, que é uma empresa conhecida, e, na minha opinião, é a única plataforma genuína de recrutamento. As empresas, na verdade, pagam para colocar os anúncios lá, e toda a estrutura é conhecida, sabe-se quem pode ser responsabilizado, é uma empresa que tem estrutura e tudo. Não é apenas um simples website, mas é uma verdadeira plataforma de levantamento de seleção. Tem um portal dos candidatos, um portal dos empregadores, tem uma base de dados, tem tudo. Então, o emprego.co.mz, repito, é a plataforma genuinamente dedicada ao recrutamento de colaboradores. As vagas lá, todas, sem exceção, são de confiança, são seguras. Agora, o que pode acontecer depois já é outro assunto, já não está relacionado diretamente com este portal, com os devidos créditos. Então, existem outras plataformas semelhantes, mas que na verdade não são. Temos, por exemplo, o MMO, depois temos o Infomos, que também dedica-se à postagem de vagas de emprego. E depois também as pessoas que estão a acompanhar podem aproveitar também usar essas plataformas, são boas plataformas. Depois tem o Emosa, depois tem o Trovagas, depois o Sovagas. Isso é a ordem ranqueada, digamos. Bom, todos estes sites, na verdade,
retiram vagas dos jornais. Então, não são, na verdade, plataformas em que muitas das empresas vão lá e pagam para que as suas vagas sejam postadas nesses websites. São apenas websites de conteúdo em que, por causa do fluxo de visitas, acabam ganhando, etc. Mas essa é uma outra conversa que talvez pode ser programada num outro dia. Então, o MMO, o Informoso, o Emosa, o Trovagas, o Sovagas, são websites que postam vagas de emprego, mas não são propriamente portais de recrutamento. Elas retiram vagas dos jornais e de outras fontes, de modo a que mais pessoas tenham acesso. E eu acho que fazem um bom serviço nessa componente. Mas, ao mesmo tempo, também são as principais, os principais veículos de postagem de anúncios que podem ser fraudulentos. Ao contrário destes websites como emprego.co.mz, é a capacidade digamos, de verificação da identidade do postante, porque lá no emprego.co.mz as pessoas têm que pagar para os anúncios, até porque o emprego.co.mz acabou se transformando numa plataforma em que temos até organizações a usarem exclusivamente essa plataforma para recrutar. Vou dar um exemplo concreto da USAID. A USAID agora recruta através do emprego.co.mz, mesmo que eles coloquem o anúncio em outras plataformas, sempre vão te direcionar para o emprego.co.mz. Então, eu queria chamar a atenção a este ponto. Bom, existem claramente exceções, não é? Não significa que todas as instituições privadas, organizações internacionais recrutam apenas através de websites, através de... Existem exceções. E aqui queria chamar a atenção a uma coisa chamada networking. O networking, na verdade, é algo que algumas dessas organizações podem e devem, e às vezes até usam, que nem sempre as vagas são postadas ou são anunciadas ao público. Por isso, é normal vermos pessoas a trabalharem numa determinada ONG ou numa determinada empresa, dizer, não, nós não vimos o anúncio desta empresa. Existem outras formas, que é, por exemplo, o networking, em que, na verdade, é uma rede de contatos que as pessoas desenvolvem, que as organizações desenvolvem. Por exemplo, se eu tenho que montar uma equipa e eu tenho conhecimento de pessoas especializadas em área A, B, então entro em contato diretamente com estas pessoas, faço um anúncio num grupo meu, de meus amigos, que eu sei que existem pessoas com competência e podem preencher essas vagas. E isso não é propriamente uma fraude, embora possa se confundir, mas existe o networking, também é uma das formas de preencher vagas em instituições privadas, ONGs e por aí fora. Bom, agora falando das dicas, né? As dicas que eu considero algumas dicas úteis para identificar anúncios fraudulentos. Mais uma vez, quero chamar a atenção que isto não é, eu pesquisei e de acordo com aquilo que eu percebo, acredito que são coisas que podem ajudar as pessoas a identificar anúncios fraudulentos. A primeira coisa é o domínio dos e-mails. Na verdade, muitas organizações não governamentais internacionais, algumas empresas multinacionais já têm domínios pagos, têm endereços pagos, então, e corporativos, na verdade. Então, precisa ter muito cuidado se ver vagas ou se vir vagas com cujo domínio, cujo o endereço eletrônico é Gmail, Hotmail, por aí. É preciso ter muito, muito, muito cuidado. Obviamente que há exceções, há vezes que, por alguma razão, os e-mails corporativos não funcionam e tem que recorrer a estes endereços, a estes domínios comuns, diria comuns. Mas é preciso ter cuidado se
determinada, por exemplo, vês uma vaga da Unicef a dizer que o e-mail é recrutamento unicef@gmail.com. Tem que ter muito cuidado. Esse é o primeiro sinal de ter cuidado com este anúncio. O segundo aspecto, o que eu acho, é que muitas vezes os anúncios fraudulentos, mesmo que sejam de organizações internacionais sobejamente conhecidas, não mencionam endereços físicos. Podes fazer um teste agora, se fores, por exemplo, para um jornal e ver os anúncios, por exemplo, de uma organização internacional, digamos, FH Association, eles sempre vão dizer, quando falam de uma vaga, sempre dizem, a FH Association é uma organização americana, blá, 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 endereço ABCD. Então, os anúncios de natureza fraudulenta não mencionam este aspecto. Não mencionam. Mas há exceções. Por exemplo, para ser mais claro, em Quilimane, na cidade de Quilimane, há 2 meses, surgiu uma instituição fraudulenta, mas com endereço físico. Com endereço físico. Então, é preciso saber, tem outros aspectos. É uma conjugação de critérios para apurar se determinado anúncio de vaga é ou não fraudulento. O outro aspecto são erros ortográficos. Existem anúncios que só estão nos WhatsApps e não estão em nenhuma outra plataforma, mas os anúncios vêm com uma suposta assinatura, um suposto carimbo, tudo forjado, mas tem erros ortográficos inadmissíveis, então é preciso também ter cuidado para esses aspectos. Obviamente, o erro é humano, errar é humano, todos nós erramos todos os dias, a todo momento, mas tem erros ortográficos em anúncios que não são admissíveis. Então, alguns erros devem nos chamar à consciência da autenticidade destes anúncios. Bom, agora, fora da questão dos websites, é preciso ter em conta outros aspectos para identificar anúncios fraudulentos. O primeiro aspecto que eu considero é anúncios que estão apenas a ser partilhados nos nossos grupos do WhatsApp. Não estão em nenhum website, não estão em nenhum jornal, não estão em nenhuma vitrine, mas estão lá no WhatsApp. Então, é preciso ter muito cuidado com estes anúncios, porque se eles estão no WhatsApp, naturalmente tem uma outra fonte. A exceção para este aspecto é aquilo que eu mencionei, a questão do networking. Existem casos, na verdade, em que pessoas podem pôr a circular nos grupos de WhatsApp que precisam de profissionais A, B e C e pela urgência não lhes permite ir aos websites, ir fazer todo um processo. Repito, é uma exceção, mas é preciso ter atenção para anúncios que somente estão nos grupos do WhatsApp e de outras plataformas e que não estão nem no website da instituição, nem na vitrine da instituição. É preciso ter cuidado com estes anúncios. E o outro aspecto é anúncios que mencionam salários e condições demasiadamente atrativas. É preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes os burladores, para atrair o maior número possível de potenciais burlandos, como pode chamar, eles mencionam salários muito atrativos. Ok, vai ter 100 mil meticais com direito a casa, carro. Então, isso torna apetecível a que muita gente vá ou concorra para estas vagas. Então, é preciso ter cuidado. Embora existam organizações que postam uh, salários e algumas condições e mencionam as condições nos anúncios, mas é preciso ter cuidado com este aspecto. É preciso conjugar todos os outros aspectos. Outro aspecto que eu considero muito importante é que algumas vagas fraudulentas mencionam pagamento de coisas que não devem ser pagas. Falam de uma ficha de inscrição, falam de uniforme, falam de formação, e é preciso ter muito cuidado com este ponto. Então, você está a recrutar uma pessoa e depois diz, no ato de recrutamento, a pessoa deve pagar 1.200 meticais para uniforme e suportar a formação. Preciso ter muito cuidado com esse aspecto. Naturalmente, existem instituições
que têm necessidade de formar as pessoas e pagar um uniforme, mas não, eu pessoalmente não considero justo que as pessoas, que tais instituições façam isso. Existem outras regras, mas não podem as pessoas pagarem só no ato de concorrer para ter supostamente certificado ou formação ou uniforme. Isto não deve ser. Então é preciso ter muito cuidado com este aspecto. Depois também outra dica é certificar que todos os candidatos ou a pessoa que se candidata às vagas de emprego deve guardar uma cópia dos seus e-mails, das respostas dos e-mails ou mesmo depois deixar lá nos enviados, não apagar sempre, porque muitas vezes quando somos ligados para uma entrevista, eles mencionam, né? Ou devem mencionar, somos da empresa X, concorreste para a vaga Y. Então estamos a contactar para ir à entrevista. Mas, em alguns casos, podem te contactar, mas você não reconhece ou não se lembra de ter se candidatado para esta vaga. Então, para estes casos, é sempre importante não apagar os e-mails que envia. Por mais que sejam 400, 500, o maior número que seja, mas, por favor, não apague os e-mails de candidatura. Porque estes, na verdade, tentam a sorte ou outras vezes têm os vossos números de formas pouco claras, e algumas até vou mencionar depois, e alegam que estão a marcar entrevistas. E como as pessoas aplicam-se a tudo agora, eu entendo, é uma situação do mercado, aplicam-se a tudo, às vezes esquecem de para que instituições específicas elas já aplicaram. Então, é nessas situações que é muito importante guardar ou ter uma cópia dos e-mails que são mandados. Gostaria também de falar de alguns comportamentos de dizia, que tornam as pessoas vulneráveis às burlas. Bom, a primeira, e que eu considero a primeira de todas, é a preguiça de ler. Então, é preciso ler especificações das vagas que são do seu interesse, ler tudo, para onde é que são, que tipo de pessoas querem, que tipo de pessoas procuram, os locais, a duração, tudo isso. Então, dos aspectos de uma determinada vaga torna alguém vulnerável a burlas. Então, é preciso ler. O segundo aspecto que eu considero é a postura das pessoas no Facebook, por exemplo, para ser mais concreto. Primeiro, temos que certificar que seguimos as verdadeiras páginas das empresas e organizações. Por exemplo, instituições que tenham perfis pessoais e não páginas. Bom, isto é um pouco uma matéria de comunicação institucional. Acho que nenhuma instituição, nenhuma organização, nenhuma empresa deve ter uma conta do Facebook. É bom, existem empresas mas de dimensão muito pequenas que têm perfis pessoais e devem mudar isto. Mas é preciso certificar que os perfis que vocês seguem são de verdade dessas empresas, porque existem muita clonagem de perfis de instituições, CDM, por exemplo, Coca-Cola, e uma imensidão de empresas são exemplo disso. Há pessoas a criarem páginas falsas de instituições, então é preciso ter muita atenção e existem alguns aspectos para identificar a autenticidade de determinada página de uma instituição que as pessoas ligadas ao marketing digital conhecem melhor, mas certifiquem-se primeiro que seguem, na verdade, as verdadeiras páginas. Pode ser de artistas também, de políticos, também existem muitas páginas falsas, por exemplo, de Antônio Muxanga, em que as pessoas pensam que são páginas verdadeiras deles e, e vinculam a responsabilidade do que é lá publicado com essas pessoas. Então é importante certificar que estamos a seguir, de facto, as verdadeiras páginas.
Outro aspecto que deixa as pessoas vulneráveis a burlas é andar a colocar número de telefone nos anúncios que vêm no Facebook. Algumas a maioria destas plataformas que eu mencionei, por exemplo, dos websites, são mais interativos e postam já também as vagas no Facebook. Se você tem ali, por exemplo, vaga para oficial de marketing, e você vai lá no anúncio, isso no Facebook, e escreve, estou interessado, no número 8456, não sei o que. Este comportamento é reprovável e não aconselho este comportamento para as pessoas que estão à procura de vagas, porque deixando lá o seu número estão vulneráveis a estes burladores. Então, certifica-se que não faça isso. Apenas siga o link, vai preencher a aplicação e vai saber mais quando seguir o link, mas não anda a postar, a escrever teu número ali nas vagas. Esse é um comportamento de vulnerabilidade. Depois, é sempre importante denunciar ou conversar com alguém, não é? Sempre que durante um processo de recrutamento, mesmo que seja na fase de entrevista, venham pessoas a dizer que pronto, você passou para esta fase, mas tens falta disto, mas para eu posso te ajudar sem que os meus chefes saibam, posso te ajudar a entrar, desde que mandes o dinheiro para tal, depois podes mandar em duas prestações, uma prestação podes mandar agora outra depois de assinar o contrato. Sempre que a pessoa aparecer com esta conversa, não importa o tipo de instituição, tens que ter muito cuidado e certificar que estas pessoas sejam pessoas vinculadas àquelas instituições. Se são, até tem um espaço para denunciar isso. Então, certifiquem-se que não estejam a ser vítimas desse tipo de pessoas que te colocam numa situação em que supostamente estás numa entrevista e que para passares para outra, por não teres um certo requisito, elas podem facilitar. É preciso estar atento a este tipo de situações. Bom, vou deixar também aqui ficar uma pesquisa rápida feita pelo website Emoza, www.emoza.co.nz. É também uma das plataformas, um dos websites que posta vagas de emprego. Eles fizeram uma pesquisa com as empresas que são usadas para cometer fraude, para burlar pessoas. Então, também aconselho as pessoas a visitarem os candidatos a visitarem o Emoza, a visitarem essa pesquisa. Eles falam de 4 empresas específicas que estão a ser usadas para burlar pessoas. A primeira é MGC RST Mining Limitada. A segunda é Infinite Consulting. A terceira é a AMI, que é uma organização internacional portuguesa, é uma ONG portuguesa que recentemente foi usada para burlar pessoas. E depois tem uma tal ADC, que também é uma organização não governamental. E eu acrescento a esta lista um suposto projeto chamado Project Hope e também um chamado The Map Project. Normalmente eles clamam ter vagas para desenvolvimento comunitário em Vilanculos e falam de condições assim, mas se tu fores já pesquisar, nunca vais apanhar onde estão ou o que estão a fazer. Mas eu, em particular, já fui vítima de um destes. Há alguns anos que clamavam que pronto, eu podia entrar para a vaga se tivesse que partilhar o suposto primeiro salário com alguém que aparentemente fazia parte dos recursos humanos. Então, é preciso ter muita atenção para estes aspectos. E quando receberes aquela mensagem, tem uma mensagem, né? Porque os burladores nem sempre são muito espertos. Alguns que dizem, caro candidato, informamos que os seus documentos já saíram. Essa então é clássica, não podem cair nesta. Eu em particular, quando me mandam essa mensagem que os seus documentos já saíram, eu digo, ok, deixa saírem, talvez estão cansados da quarentena. Então, é preciso não cair nestas coisas, porque também ouvimos estas mensagens, também estão a ser usadas em outras plataformas para
para burlar pessoas, estão a ser usadas para cometer fraudes. Então, estes são alguns dos aspectos que eu tinha para partilhar convosco em relação à autenticidade das vagas e tudo mais. E deixar mais uma vez o apelo, é importante sempre ler, pesquisar e fazer uma conjugação de fatores quando se vê uma vaga, principalmente quando são de instituições privadas, porque das instituições públicas nós sempre podemos saber onde é que estão essas instituições e podemos ir lá nas vitrinas confirmar que de facto tal vaga existe ou não. Agora, para instituições privadas, que muitas vezes as coisas só estão no online, não tem endereço nem nada, é preciso sempre ter um olhar crítico sobre as vagas, porque existem pessoas que estão a ser burladas. Disso eu tenho certeza, e mesmo nos meus espaços de interação, tem pessoas a ser burladas valores monetários muito altos, supostamente para preencher vagas de emprego. E estas burlas têm estado a aumentar por causa do contexto até, por causa do contexto em que estamos, da pandemia do Covid-19. Eu tenho um amigo que sempre diz que em tempos de crise, a burla é um grande negócio e parece que com esta situação toda eles estão a mostrar que tem razão. Então, estejam atentos para que não sejam vítimas do negócio da burla, porque a situação não está boa para todos. E do meu lado, é tudo o que eu queria partilhar. Talvez podemos depois interagir. Se deste lado existem questões, podem colocar e na medida do possível, dentro das minhas capacidades, vamos tentar esclarecer. Uau! Muito obrigado, Rogério, obrigado, contigo. Valdo Agostinho. Devemos dizer que foram dicas, foi uma aula extremamente profunda sobre a fraude e oportunidades de emprego, sobretudo no contexto de crise. É verdade que nos últimos dias tem crescido bastante a onda de fraudes e, infelizmente, vários jovens têm caído nesta. Afinal de contas, o emprego não se paga. Ou seja, uma vaga não se paga, não é verdade? Sim, uma vaga, na verdade, não se paga. Eu reconheço o contexto em que estamos no país. Eu conheço as pessoas que temos, conheço o meu país. Não é muito realístico, digamos, afirmar que uma vaga não se paga, embora eu sei que as pessoas que pagaram, que pagam por vagas, mas é preciso ter muito cuidado com estas coisas, porque uma vaga não se paga porque a pessoa, se tem os requisitos, se tem o perfil exigido para aquela vaga, não tem ainda que pagar. Isto é claramente uma violação de um direito fundamental, né? Você só emprego, já estudou, já se esforçou, já teve que tirar não sei quantos diplomas e ainda tem que pagar. Para mim, o pagar por uma vaga é um atestado de incompetência que a pessoa autopassa-se para, para prover uma determinada vaga de emprego. Reconheço sim que pelo contexto há pessoas que estão a pagar, as pessoas que pagaram. Infelizmente esse é um mal que não é só com vagas. Corrupção no nosso país é um problema sério, mas não deve aceitar pagar por uma vaga se a pessoa tem um perfil e tem competência para ocupá-la. Não deve. Ótimo, perfeito. Então, nós temos algumas perguntas que estão a chegar. Temos o nosso espectador no Facebook, chamado Vitor Fazenda, e ele faz a seguinte pergunta. Para tais questões de fraude, que garantias legais e administrativas de denúncia o cidadão pode usar para a responsabilização dos prevaricadores? Esta é uma pergunta, diga-se, muito pertinente. Qual é a sua ideia em relação a isso? Ok.
Bem, primeiro, ainda de novo, vou separar as instituições dos grupos. Existem todas as bases legais para que as pessoas possam recorrer ou possam denunciar questões relacionadas com promessas de emprego. A lei de trabalho, para casos de instituições privadas, é clara em relação às condições em que a pessoa deve admitir ao emprego, e a violação disto isso significa que pode implicar, os prevaricadores podem incorrer a sanções. A pessoa tem toda a cobertura legal para fazer isso, usando a própria lei do trabalho. Nas instituições públicas também existem leis próprias que regem estes aspectos. Tem o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e tem, se calhar, o próprio Código Penal. Não sou muito especialista em direito para saber, mas toda a situação de fraude, tenho a certeza que configura um tipo legal de crime, e as pessoas, com base nisto, podem ser reservas de denunciar situações de fraude. Alright, muito obrigado mais uma vez por esta resposta em relação à pergunta do Vitor Fazenda. A Vitor Fazenda, esperamos que esteja feliz com a resposta. Pronto, nós vamos continuar a nossa conversa em relação a oportunidades de emprego versus fraudes. E há uma sensação nos últimos tempos de que o número ou o volume de vagas a serem publicadas diminuiu, e por causa desta busca ferrenha que vários jovens têm tido em relação às vagas de emprego, algumas pessoas já começam a tirar proveito. Não é? E eu acho que o que o nosso convidado andou aqui a partilhar são elementos muito importantes, extremamente profundos, que devem ser considerados quando nós vamos aplicar a uma vaga de emprego, seja qual for. E acho que a dica ficou aqui, que é a ideia de que a vaga não se paga. Se tu pagas para uma vaga, ou seja, se existir uma vaga que esteja a cobrar-te algum valor para tu te colocares, seja lá onde for, então esta vaga, isto já é um indício claro diga-se, de fraude, né? Retirando todos os outros aspectos que foram aqui levantados. Então, talvez a pergunta, não sei se estaria a colocar bem, mas que mecanismos pessoais o indivíduo deve seguir para evitar a todo custo que seja vítima da fraude? Porque às vezes não é uma questão de tu procurares a vaga, às vezes a fraude vem até si. Então, que mecanismos pessoais nós podemos utilizar para sermos antifraudes neste contexto? Bom, percebi a questão. Sem dúvidas que o maior mecanismo de defesa contra qualquer situação de fraude é conhecimento. É aquilo que se diz: conhecimento é poder. Então, as pessoas devem ler, devem pesquisar, devem se informar. Por exemplo, mencionou um aspecto relacionado com número de vagas. Este foi um dos aspectos que devia levar as pessoas a desconfiar, por exemplo, na questão, acho que em algum momento, quando eu falei, mencionei uma burla que teve lugar em Climane com vagas. Então, estamos a dizer um contexto em que muitas empresas estão a fechar, estão a reduzir pessoal, estão a redimensionar seus objetivos, e estás a dizer que alguém está a recrutar 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então, claramente isso não faz sentido. É preciso desconfiar, até porque este é um dos aspectos que eu devia ter mencionado como característica de um anúncio fraudulento. Está a mencionar 5.000 vagas em áreas totalmente dispersas,
tanto públicas como privadas, então que ele quer capturar as pessoas das diferentes formas, quer incluir o máximo possível dos seus futuros clientes. Então, a defesa pessoal contra esse tipo de coisas, a primeira é conhecimento, é informação, é poder. As pessoas têm que se informar, têm que ler muito, têm que... É uma questão cultural. É questão cultural. Tem que informação, leitura, conhecimento, cultivar sempre a cultura de se informar com os meios, principalmente com os meios autênticos também, né? Não só se informar com WhatsApps, não. Temos muitas condições de nos informarmos sobre determinadas coisas, temos plataformas em todo lado, temos websites, repositórios, universidades, online, temos muita coisa para nos informarmos, televisões, rádios, jornais, é muito conhecimento, é muita informação, então devemos fazer uso correto destas informações ou deste arsenal todo que nós temos, e isso com certeza para mim é a maior defesa que a pessoa pode ter contra situações de fraude. Ótimo. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta que é do Farouk Salvador, Sênior. Este é um internauta que nos acompanha a partir de Namacha. Quer dizer, não é uma pergunta completamente relacionada à fraude, mas ele pergunta aqui o que é que se espera normalmente após enviar um documento a uma empresa. É imperioso que a empresa dê retroinformação ou responda sobre a recepção dos mesmos? Acho que é uma pergunta muito especificamente ligada ao processo inicial de candidatura, que tem a ver mais com as empresas e não com coisas. Mas qual é a sua percepção em relação a isto? Bom, isto tem muito que ver com a cultura de feedback que os seus candidatos também faz parte um pouco da cultura organizacional, né? É uma coisa que fortalece a cultura organizacional de muitas empresas. Esse seria o ideal, nem que fosse necessário ativar aquelas non-replays, né? Obrigado, recebemos a sua candidatura. Uma resposta automática. Então, deixar as pessoas só mandarem as candidaturas e não receberem nenhum feedback, isso é um pouco frustrante para os candidatos, porque nem sequer sabem se os seus documentos foram recebidos. Então, isso também seria uma chamada de atenção para as empresas, para as instituições que tenham esta cultura de feedback. Nem que seja uma mensagem automatizada, se não for personalizada, automatizada. Obrigado por ter manifestado interesse em se juntar à nossa equipa. Estaremos em contato nos próximos. Isto eleva um pouco também a autoestima dos procuradores de emprego, digamos. E todos nós, normalmente, já estivemos nessas situações. Então, é um puxão de orelha para as empresas. Seria o ideal, ou deve-se advogar para que isso seja uma prática comum, dar o feedback aos candidatos. Ok. E nessa perspectiva das empresas, acha que as empresas internamente deviam ter algum tipo de cuidado no processo de elaboração dos termos de referência para uma futura vaga? Porque há casos em que, mesmo antes de uma empresa lançar uma vaga, as vagas já são anunciadas por uma, não é a empresa necessariamente. Ou seja, por uma pseudo-empresa ou uma falsa empresa, que leva o seu nome e tal, mas com domínios diferentes. A fuga de informação, acho que também pode ser uma das motivações que leva por exemplo, as empresas clone ou falsas empresas a criarem falsas vagas e também a fraudulentarem vários cidadãos, né? Então, que mecanismos uma empresa pode usar para evitar este tipo de cenários? Cenário de fuga de informação. Sim, sem dúvidas que do ponto de vista das empresas também esse é um aspecto que devem considerar, porque as empresas, variando, ou se tomarmos em conta a sua dimensão, muitas vezes tem tido departamentos de comunicação,
E os departamentos de comunicação, na verdade, não são apenas para fazer circular informação interna, é parte mesmo do pacote da comunicação institucional. Empresas que comunicam constantemente com os seus públicos, com os stakeholders, com os shareholders, com todo o público de interesse, estão menos propensas a esse tipo de situações, porque elas comunicam constantemente e dão a conhecer tudo que as pessoas devem saber, se for informação externa, né? Se for informação de consumo público. Então, aquele secretismo de muitas empresas, aquele fechamento, empresas fechadas estão, obviamente, mais vulneráveis a este tipo de situações. Então, quanto mais as empresas, na minha opinião, comunicarem com os seus públicos, mais podem evitar esse tipo de situações. Então, do ponto de vista da empresa, eu acho que o fortalecimento da sua comunicação institucional, a sua relação com os seus públicos, a frequência com a qual comunicam, os meios, a interação, é parte também, acho que nós como os empresários devem também começar a ter em conta esse tipo de situações. É só imaginar, por exemplo, figuras públicas, né? Os famosos. Se existe alguma coisa que está relacionada a ele e ele não se pronuncia, aparecem pessoas, contas falsas, a se pronunciarem sobre o assunto. Mas isso foi porque ele não comunicou sobre o assunto. Então, se tivesse comunicado, minimizaria esse tipo de coisas. Então, isso para mim está claro que existe uma relação entre a abertura de uma empresa ou a frequência comunicativa com os públicos dessa empresa e as situações de fraude envolvendo essas empresas. Ok. Muito bem, muito bem. Olha, nós estamos mesmo a correr para a reta final da nossa conversa. Ela está... E espero que os internautas todos que estão conectados ao nosso canal tenham retirado lições, tenham aprendido de forma profunda esta aula que nos foi dada hoje pelo nosso convidado, Osvaldo Agostinho, que esteve o tempo todo dando-nos linhas orientadoras de como evitar a fraude e como não nos deixarmos entrar nesta jogada, sobretudo no processo de busca pela oportunidade de emprego. Osvaldo Agostinho, muito mesmo antes de irmos para o fecho, gostava de deixar alguma outra ou qualquer outra consideração? Bom, não, de maneira geral, obrigado mais uma vez pela oportunidade de me ter permitido a refletir sobre este tema. Tenho certeza que ajudamos as pessoas ou falamos sobre as coisas importantes a ter em conta no que diz respeito às fraudes relacionadas com oportunidades de emprego. Apenas apelar a todos para que continuem a se cuidar por causa mesmo do contexto em que estamos, da pandemia. Tomemos as medidas de prevenção a sério e, acima de tudo, vamos nos informar, vamos ler muito, aproveitar a pandemia para fazer coisas novas, coisas úteis. Existem muitos recursos de aprendizagem disponíveis online que, se calhar, antes não tínhamos. As plataformas digitais de reunião são coisas interessantes que as pessoas podem aproveitar para estudar também. Então, é parte de vamos que nos são colocados para fortalecer as nossas capacidades. E do meu lado é tudo, e muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Olha, o vídeo vai ficar disponível na nossa página do Facebook, também vai estar na nossa página de YouTube, que é a Wage Indicator, e também meu salário. E os indivíduos que tiverem perguntas podem continuar a fazê-lo, que assim que o Osvaldo Agostinho tiver a oportunidade, pode lá ir ver e uma a uma responder diretamente às perguntas em relação às oportunidades de emprego em tempos da Covid-19 e à fraude. Muito obrigado
Até uma próxima oportunidade.